Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu, você já sabe, sou o professor Luiz Primandade e o tema da aula de hoje é sobre reprodução assexuada. Conteúdo este importante para os estudantes da primeira série do ensino médio e para você que vai fazer o Enem, hein? Vamos ficar atentos aqui às nossas habilidades e nosso eixo temático. Pega aí o bizu, relacionar as diferentes formas de reprodução dos seres vivos, a manutenção da vida e a biodiversidade. Nosso eixo temático está incluído aí na identidade dos seres vivos. Qualquer dúvida dessa aula pode me procurar aí no Instagram, biologia_primandade. Vamos falar de reprodução assexuada, professor, e eu trouxe para vocês o Bob Esponja, né? E o Lula Molusco. Então vamos explicar com essa musiquinha, que eu acho que vocês já conhecem, hein? A reprodução sem a participação de gametas é considerada assexuada. Alguns seres vivos, como bactérias, fungos, plantas e até mesmo animais, podem se reproduzir assexuadamente. Olha aí, ó, da sua infância, né? O Bob Esponja, Lula Molusco, Patrick, que é a estrela do mar. E dessa reprodução assexuada, que não tem a troca de gametas, nós vamos aqui pontuar e ponderar algumas importantes para o seu primeiro ano aí, da sua primeira série do ensino médio para o seu Enem, tá? Vamos falar também das vantagens e das desvantagens dessa reprodução. Bora lá? A primeira lá, rapidez. Acompanha comigo na tela. Em uma população, o número de indivíduos cresce muito rapidamente, utilizando o método de reprodução assexuada. Isso porque não há necessidade de um tempo para o desenvolvimento de um novo indivíduo e não há necessidade de uma cópula ou de machos e de fêmeas. Vem aqui comigo. Olha que importante para você. Nessa reprodução, a rapidez vai se tornar uma das suas vantagens. Mas lembrem, na biologia, né, tem a lei aí da compensação, vai ter desvantagens também. E é isso que seu professor, que a sua professora pode cobrar na sua avaliação aí da primeira série do ensino médio. Quais são as vantagens e desvantagens. Segunda, simplicidade, né? A reprodução assexuada é bastante simples, não sendo necessários parceiros de sexo opostos. Veja bem, uma bactéria ao se reproduzir, ela vai originar duas novas bactérias sem a necessidade de ter o macho e a fêmea. Por fim, ali nesse slide, homogeneidade. Em um curto espaço de tempo, temos muitos indivíduos com mesmas características e material genético. Falta de variabilidade genética é uma desvantagem. Foca aqui em mim novamente. Anotaram aí? Caneta e lápis na mão. Uma das desvantagens irá ser essa falta de variação, de variabilidade genética, né? Os indivíduos vão ser clones, vão ser iguais ao seu progenitor. Então, o DNA daqueles indivíduos que são formados vai ser idêntico ao daqueles que eles foram originados. Pegou aí a dica? Continuando aqui, vamos ver alguns tipos. O primeiro seria fragmentação. Um organismo se fragmenta como se quebrasse o seu corpo em vários pedaços. De cada pedaço nasce um novo organismo idêntico ao primeiro que se fragmentou. Essa fragmentação pode ocorrer espontaneamente ou por acidente. Esse tipo de reprodução ocorre em vertebrados, como, por exemplo, os nematóides. E propagação vegetativa é uma reprodução assexuada típica dos vegetais. Nesse caso, as estruturas vegetativas, raiz, caule e folha, são capazes de gerar uma nova planta. A mandioca, a cana-de-açúcar, como por exemplo, podem ser propagadas dessa maneira. Então você aí no sítio ou na sua casa já deve ter visto, né, sua mãe pegar um pedacinho ali da flor e colocar novamente em um vaso.
Essa flor vai ali se reproduzir assexuadamente, formando um novo indivíduo, o que é considerado ali uma reprodução do tipo propagação vegetativa, que está presente nas provas também dos vestibulares. Continuando aqui, fissão binária, o próprio nome já explica, né? Uma fissão que vai dividir em duas. Nessa reprodução, o organismo divide seu núcleo em duas partes e depois divide seu corpo de ponta a ponta. Cada parte fica com um núcleo e forma dois novos organismos. Essa reprodução é observada em seres como amebas, planárias, paramécios, entre outros. Brotamento. Nessa forma de reprodução assexuada, um pequeno broto, semelhante a uma pequena bola, se desenvolve no organismo. Após um tempo, esse broto se desprende e dá forma a um novo ser. Olha que interessante. Professor, é muita informação, então vamos chegar na segunda fase da nossa aula. O plâncton aqui gosta da segunda fase da aula. Vamos ver aqui? Solta o som aí, DJ. Que legal! A segunda fase é ótima! Minha fase favorita até agora. Então, como ele mesmo falou, a segunda fase é ótima. Você aí do conforto do seu lar, ou no seu celular, ou do sofá, vem aqui comigo nesse desenho. Olha o Bob Esponja aí, ele está mostrando os poríferos, né? São animais aí muito primitivos, né? Da zoologia aí de invertebrados. Então, veja só, o porífero ali está formando um broto, não é? Do lado. Então, esse tipo de reprodução é chamado de brotamento. Ó, também fica fácil relacionar o cotidiano, os desenhos aí com o que você está estudando. O segundo tipo de reprodução, observem aí na tela. Eu tenho ali uma bactéria, né? Ali na letra A, que vai se desenvolvendo, vai reproduzindo assexuadamente, até formar duas novas bactérias. Se formou duas novas bactérias, binária, não é? Então, qual que é a resposta? Fissão binária. Veja a importância de você estudar e do conhecimento na sua vida. Continuando, olha lá o Patrick, uma estrela do mar, um equinoderma. Equinoderma, né? O invertebrado aí, um dos mais evoluídos. Então, eu tenho um pedaço da estrela do mar sendo fragmentado, não é? Ele foi cortado ali, formando novas duas estrelas do mar. É assim que ele se reproduz? Só assim, professor? Não, não é uma reprodução exclusivamente só assexuada. Ele também pode se reproduzir sexuadamente. Como o tema da aula de hoje é só reprodução assexuada, a gente está vendo ela. E você aí da sua casa, já respondeu? Ela seria do tipo de fragmentação. Fica fácil demais aprender biologia assim, professor, com desenho. Também acho. Olha aí esse desenho. Não tem como você errar, né? Eu tenho ali uma violeta ali no vaso, lá da sua avó. Um beijo aí para minha avó, Dona Norma, que gosta de planta pra caramba. E aí ela pegou um pedaço, a Dona Norma, e arrancou esse pedacinho, ela fala arrancou, né? No Goiás a gente fala assim, e plantou outra e nasceu. Qual que é o nome dessa reprodução, gente? Já pensou aí? Olha lá, propagação vegetativa. Então, a partir dos desenhos, a partir das imagens, você consegue fazer essa correlação, assim também como eu deixo nos mapas mentais que eu mando para vocês aí, de toda a rede estadual de Goiás, tá? Se não tem o mapa mental, entra lá no Net Escola, que é importante. Atenção, galera, chegou um momento crítico aí. A partenogênese, olha que nome difícil, acompanha lá. A partenogênese é um tipo de reprodução assexuada que ocorre entre seres vivos específicos. Nesse caso, ocorre a troca de gametas, ou seja, células sexuais que não precisam de contato entre si. Não há fecundação quando acontece esse tipo de fecundação, portanto, o óvulo se desenvolve sozinho. Como assim, professor? Vamos observar aqui na imagem. Abelha rainha, zangão. O zangão manda o espermatozoide, a abelha rainha manda o óvulo. Quando os dois se fecundam, aqui eu tive uma reprodução sexuada. Então, eu formei a rainha e a operária. Só que no caso do zangão, galera, olha só, não teve fecundação, não teve troca de gameta, só teve o óvulo. Então, formou o zangão. O zangão, então, aqui não teve pai. Ah, tadinho, professor, ele não teve pai. Então, qual que é o tipo dessa reprodução? Chamada de partenogênese. Importante para você. Eu, se fosse você, a correria, anotaria aí no seu caderno. Vamos a uma aplicação aí da nossa aula lá na UEG, Universidade Estadual de Goiás. Um abraço aí para todo mundo da UEG.
A figura ilustra a propagação vegetativa, modalidade de reprodução assexuada, típica dos vegetais e de aplicação prática para a humanidade. Olha o desenho, ó, da cana. Estão observando aí? Tirou um pedacinho da cana, do colmo da cana, entre o nó e o entrenó, e colocou ali no solo novamente. Pergunta: sobre a reprodução assexuada são feitas as seguintes afirmações. Nos vegetais, esse tipo de reprodução é possível devido à presença de células meristemáticas que se caracterizam por possuírem grande capacidade de divisão e diferenciação? O que você acha? Verdadeiro, né? É a número 1. 2. O processo de propagação vegetativa é altamente vantajoso sob condições ambientais desfavoráveis? Não vai ser essa, né, galera? 3. A reprodução assexuada, observada somente entre organismos multicelulares, irá propiciar a variabilidade genética? Não mesmo, né? Então, somente a 1 está verdadeira. Beleza? Tá gostando da nossa aula? Tá show? Vamos fazer mais um exercício aqui da partenogênese. Você já deve ter visto aí o B-Movie. Professor, eu já vi o B-Movie. É importante eu assistir filmes para correlacionar com o conteúdo do Enem? Demais da conta. Então, acompanha lá na tela. Quanto à partenogênese, é correto afirmar que, letra A, ocorre quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide? E aí, galera? B, é a reprodução sexuada que ocorre com maior frequência em insetos? C, o embrião se desenvolve de um óvulo sem ocorrer a fecundação? D, é um tipo de reprodução assexuada em que o óvulo é fecundado. Você acabou de aprender comigo, então vai ser a letra C. Não ocorre ali a fecundação formando os zangões. Beleza? Galerinha, muitíssimo obrigado. Fiquem ligados, porque amanhã teremos aulas para os estudantes da 2ª série do ensino médio, aula de língua espanhola e de biologia com o professor massa pra caramba, hein? Forte abraço e lembre-se, camarão que dorme, a onda leva. Valeu!